Boa tarde a todos. É com grande prazer que nós aqui estamos mais uma vez reunidos de forma online para fazermos o estudo do Evangelho na nossa Casa do Caminho. E hoje o tema do estudo será o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o subtítulo, O que é preciso entender por pobres de espírito, tá? Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que Ele possa nos trazer os recursos que nós necessitamos neste momento, nos intuindo, nos inspirando, para que sejamos fiéis e leais a tudo aquilo que Jesus nos trouxe quando aqui esteve conosco. Abençoa todos que irão participar desse estudo. Abençoa todas as famílias da Casa do Caminho. E que nós estejamos, Senhor, com boa vontade na realização da tarefa que o Senhor nos confia. E assim, Senhor, que seja em seu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E vamos lá. Então, são 2 itens, 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espíritos, assim como com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então, o que se deve entender por pobres de espírito? São aqueles que, esperando a perfeição e comparando o pequenino grau São aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes do progresso espiritual. Então, a gente percebe que Deus, na sua infinita bondade, Ele nos dá a oportunidade da gente refletir o tempo todo, e a doutrina nos traz isso, porque a doutrina é de reflexão, é para que a gente raciocine sobre o que Jesus estava dizendo. Aí, porque se a gente também for pegar tudo aquilo que Jesus nos trouxe ao pé da letra, a gente vai ver que a gente não vai entender. Então, a gente precisa ser, assim, simples e humilde de coração, procurando entender que Deus é o poder maior, a inteligência suprema, o Criador dos mundos e do universo. E Ele nos ama de tal forma que Ele nos oferece a oportunidade da gente fazer a nossa história de uma forma diferente. Porque, se a gente for perceber, nós trazemos as nossas imperfeições, as nossas mazelas, mas todos os dias o sol se levanta e Ele nos permite que nós nos ergamos e façamos escolhas diferentes. Mas quantas vezes a gente reencarna e a gente comete os mesmos erros, mas nem por isso Ele nos abandona. E a gente tem que entender também que Deus não castiga ninguém. Na realidade, nós que nos comprometemos com a sua lei, e Ele nos dá a oportunidade de nós reeducarmos o nosso espírito. Então, que a gente tenha a simplicidade e a humildade, que a gente perceba a grandeza do Pai, que a gente perceba que todos nós estamos aqui para nos reconciliar, para aprender, para evoluir, porque esse é o propósito da reencarnação. Aí ele fala, os homens cultos e inteligentes segundo o mundo
geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-lo e a negar até mesmo a divindade. Até parece que Deus vai querer a nossa opinião, porque Ele é sábio, Ele é justo, Ele é misericordioso, e nós é que somos orgulhosos e vaidosos, mas a gente sabe até que quando a queda for muito grande, a gente vai perceber que a gente tem que se submeter aos desígnios do Pai, à vontade do Pai, né? E aí, essa propensão que a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que sozinhos são suficientes para governá-lo bem, tomando a própria inteligência para medida da inteligência universal. E considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Aí a gente vai pensando, né? A obra espírita, ela nos traz muitas informações do mundo espiritual. E aí a gente vê que aqueles que muito se elevaram no mundo acabaram decepcionados, desiludidos, porque eles compreenderam que havia uma força maior que governa tudo, que está assim tomando conta de tudo. Nada é a revelia. E quando a gente estiver diante de um problema, diante de alguma situação complicada, que a gente possa assim parar, avaliar aquilo que a gente está fazendo, ver se está de acordo com aquilo que o Pai nos ensinou. O Pai não, Jesus nos ensinou, né? E que o Pai permitiu que Jesus estivesse aqui nos ensinando. Porque aí a gente percebe, né? Nós somos muito infantis, nós somos muito imaturos, mas Deus é a sabedoria universal. E Ele faz com que chova, com que aqueça o sol, com todas essas maravilhas da natureza, para a gente perceber a sua grandeza. Mas no nosso orgulho, a gente se acha, e aí a gente vai pensar, quanto mais a gente se elevar, o tombo vai ser maior, né? Então, que a gente possa se submeter à vontade de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós. E aí a gente sabe também, quando se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima deles. E eles não acham que eles têm que estar num pedestal. Por isso que eu falei, quanto maior é a nossa elevação, maior é a nossa queda. Porque aí a gente vai perceber que nós não somos nada diante de tudo aquilo que Deus nos oferece, né? Ele ainda fala, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar, e isso o faria descer do seu pedestal. Então, se o pedestal for muito alto, a queda vai ser dolorosa. É por essa razão que ele só tem sorriso de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangíveis. Aí a gente percebe, tem muita gente que não acredita na reencarnação, tem muita gente que não acredita em Deus,
Tem muita gente que acha que sabe a verdade, mas aí a gente diz que a verdade está com Deus. E, e aí a gente percebe que no nosso caminhar, a gente tem que aceitar as coisas de uma forma pacífica. Aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que ter a sabedoria de aceitar. Aquilo que eu posso modificar, pedir a Deus que me dê a lucidez e o discernimento de perceber, compreender e realizar, né? Então a gente tem que estar bem ciente da nossa pequenez diante de tudo que existe no mundo, né? E eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditarem em coisas segundo sua concepção, para as pessoas simples, e consideram como pobres de espíritos aqueles que levam tais coisas a sério. Então, ainda olham com desdém aqueles que acreditam que Deus existe, que tudo tem a sua permissão e por aí vai. Então, a gente sabe que pobres de espírito são aqueles que realmente se reconhecem pequenos, falíveis e que estão no esforço de conquistar a sua evolução, o seu aprendizado, a sua melhoria. Não se achar melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Porque a gente diz que quanto mais alto a gente elevar a nossa cabeça, mais alto será o nosso tombo, né? Estou muito repetitiva, mas é isso mesmo, né? E ainda ele fala, né, que os pobres de espíritos, os humildes, eles não acreditam na gente. E quantas vezes a gente vê pessoas de uma sabedoria que não tem instrução, não tem nada, mas é de uma sabedoria imensa. Então a gente tem que perceber que tudo na vida tem uma razão de ser. E tudo aquilo que a gente fizer, a gente é herdeiro de nós mesmos. Se nós escolhemos coisas desagradáveis, coisas que não são boas, a gente sabe que a gente vai ter esse retorno para nós, né? Aí estava aqui me lembrando do livro Ação e Reação, né? E do próprio livro Céu e Inferno, quantos depoimentos, quantas coisas que André Luiz nos explica nessas lições, o próprio Allan Kardec também, no Céu e Inferno, daqueles que eram muito orgulhosos e depois tem que vir numa situação de submissão, de aceitação. E a gente até acha que aqueles que conseguem, aqueles que lutam contra si mesmos, esses realmente vão alcançar uma posição melhor no mundo espiritual, né? Aí a gente percebe também que tudo aquilo que a gente tem na vida são empréstimos que Deus nos dá, que nós somos responsáveis pelo uso que fizermos ou deixarmos de fazer, tanto das coisas materiais como do nosso corpo físico, que a gente vai ter que prestar contas do uso que fizermos dele. Então, que a gente tenha bastante consciência da nossa responsabilidade e possa fazer aquilo que nos é capaz, aquilo que nos é necessário, né? Aí ele fala ainda: entretanto, digam o que disserem, eles terão de entrar como todos os outros nesse mundo invisível de que tantos zombam. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão o seu erro. Aí a gente lembra lá do Céu e Inferno, tantos casos de espíritos endurecidos, de espíritos orgulhosos, de espíritos que se acham melhor que qualquer outra pessoa, que se acham acima de Deus, e que quando adentram o mundo espiritual, aí estava me lembrando que a gente até, quando está no momento do nosso chegar ao mundo dos espíritos, aparece como se fosse um filme em nossa tela mental, para nos mostrar tudo que nós fizemos, aquilo em que erramos, e daquilo que vamos ter que consertar.
Aí a gente percebe, né, como a gente é bobinho, vamos falar assim. Porque Deus sabe da nossa capacidade. Ele nos dá a oportunidade porque Ele sabe que nós somos inteligentes e que nós temos que usar essa inteligência a nosso favor, sem prejudicar a ninguém, né? Aí ainda fala, Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem dar aos dois um tratamento igual. Se eu não fiz boas escolhas na vida, se eu passei pelo mundo só pensando na matéria, não me melhorando como espírito, desdenhando dos outros, o que a gente vai esperar de tudo isso? A nossa volta à carne e passarmos por tudo novamente, por tudo aquilo que não conseguimos realizar, pelo mal que nós fizemos a alguém, vamos ter a oportunidade de consertar, enfim. A gente vai pensando em tantas coisas, né? E aí ele ainda fala, o reino dos céus é um estado de felicidade que não é um lugar, mas é o estado da alma. Aquele que conseguiu lutar contra as suas imperfeições, aquele que conseguiu compreender a sua tarefa na terra, aquele que olhou para os seus irmãos, desejando todo o bem a eles, fazendo todo o bem possível, procurando aliviar as dores, procurando ouvir aquele que está com um problema sério, que às vezes o problema está assim, debaixo do olho dele para ser consertado, para ser realizado, mas na sua angústia, na sua ansiedade, ele não consegue perceber. Aí Deus coloca um anjo perto dessa pessoa para que ela possa entender que ela é uma filha de Deus, que ela está passando por um momento difícil sim, mas que tudo isso passa, tudo isso é necessário para a construção dos nossos espíritos imortais, né? E aí ele ainda fala que ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Mas lembra que eu falei que o reino dos céus, o céu, é um estado da alma. E aquele que já conseguiu se elevar moralmente, ele vai ter um lugar de felicidade nesse mundo. Aí a gente sabe que há muitas moradas na casa do Pai. E de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos atos, a gente sabe exatamente para onde a gente vai. Então, que a gente possa saber que tudo está sob a supervisão de Deus. Nós não podemos achar que Deus nos abandona. Aí lembrei-me eu agora da própria mesa mediúnica. Quando tem espíritos que vêm revoltados com as suas dores, né, por tudo que passaram, e dizem para a gente que Deus esqueceu deles. Não, na realidade não foi Deus que esqueceu deles. Foi Ele que se esqueceu, que acima de tudo tem um Pai que é misericordioso e justo, e que Ele está, sim, o tempo todo nos oferecendo ajuda. Mas se eu estou revoltado, rebelde, eu não vou conseguir ser acessado. E é isso que a gente às vezes falava para o espírito, que ele estava equivocado sobre aquilo que ele estava pensando. Que ele refletisse que Deus é amor e bondade, justiça e caridade. E ele ainda fala, entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita mais em si do que em Deus, o ignorante será o preferido. Não é o ignorante, não, é aquele que acredita na sua inferioridade, na sua imperfeição e está usando todos os recursos para que ele se melhore, para que ele seja melhor. Agora, aquele que tem uma inteligência, que
não admite que acima dele possa existir algo maior do que ele, esse, coitado, né? A gente só lamenta, porque Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é amor, como eu falei anteriormente. E Ele conhece o fundo dos nossos pensamentos. E Ele conhece até aquilo que a gente esconde da gente mesmo. Ele sabe de tudo. Ele ainda fala, em todas as circunstâncias, Ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam. Isso por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra Ele. Então, a gente tem que se submeter a essas leis. Nós temos que compreender que, acima de tudo, reina um Pai amoroso que está sempre nos auxiliando, através da nossa elevação de pensamento, através do nosso pedido de auxílio. E Ele tem os seus trabalhadores, Ele envia. A gente tem o nosso mentor, o nosso anjo de guarda que nos protege, nos ampara. Então, a gente tem que ter consciência de tudo isso, né? Então, a gente pensa, Senhor, me ajuda a vencer as minhas limitações. Ajuda a compreender os teus desígnios. Ajuda a eu fazer a vossa vontade. Nessa construção do bem, na construção de um mundo melhor a partir de eu mesmo. Porque se eu não faço bem, não penso bem, não ajo no bem, eu mesmo vou ser o meu algoz. Mas nem por isso eu vou estar sozinha, porque eu sei que acima de tudo eu tenho meu mentor, que está sempre do meu lado, procurando me intuir, procurando me inspirar para que eu possa realizar aquilo que eu necessito, né? Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito no sentido que o mundo lhe dá e rico em qualidades morais, né? Aí ele fala aqui, por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Porque a noção que têm das suas fraquezas e mazelas os faz lutar por aquilo que lhes faz falta e se redobrar de esforços. Leva-os realmente a conseguir maior progresso espiritual. Então, se eu não for orgulhosa, se eu me submeter a Deus, se eu fizer toda a vontade de Deus, eu sei como será a minha entrada no mundo espiritual. E a gente sabe que a gente está na Terra para aprender alguma coisa, para consertar alguma coisa, para auxiliar aqueles que estão ao nosso entorno, para aprender a ser melhor, para buscar sim esse reino dos céus com humildade, com simplicidade, sendo benevolente, sendo indulgente, pedindo sim, como na oração dominical nos ensina, que seja feita a vontade de Deus acima de tudo, porque Ele sabe das nossas necessidades. E muitas vezes nós não sabemos o que nós estamos pedindo a Ele. Então que a gente possa assim lutar contra nós mesmos e buscar sim ser simples e humilde de coração na realização da tarefa no bem, na construção de um mundo melhor a partir de nós mesmos. Porque todos estamos na Terra por algum motivo, não importa qual, mas que possamos fazer a nossa parte, deixando de ser orgulhoso, egoísta e vaidoso, e buscando plasmar em nós tudo aquilo que Jesus nos ensinou, com o olhar de amor, de bondade,
por todos aqueles que atravessam o nosso caminho, valorizando a vida sim, valorizando até a dor, porque ela é necessária para o nosso crescimento, aceitando a situação em que nos encontramos em determinadas ocasiões, sabendo que hoje nós estamos tendo uma oportunidade de rever a nossa história e fazer ela de forma diferente, amando, perdoando, tolerando, enfim, fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A tarefa não é fácil, mas se nós tivermos fé, se nós tivermos esperança, nós conseguiremos. Porque tudo que Jesus nos ensinou há tantos milênios, tem muita coisa que a gente ainda não pratica, tem muita coisa que a gente ainda não faz. Mas nem por isso eles voltam as costas para nós. Eles estão sempre nos auxiliando na nossa caminhada. Então, para a nossa felicidade, para a felicidade daqueles que estão ao nosso entorno, vamos mostrar a bondade e o amor de Deus por todos nós. Não vamos impor nada a ninguém, porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua opinião. E como nós dissemos anteriormente, a verdade está com Deus. Então, bem-aventurados sejam todos aqueles que estão na Terra, no seu processo evolutivo, nos seus resgates, nas suas dores e nas suas aflições, sabendo que Deus é o nosso Pai e nos ama e quer o melhor para todos nós. Sejamos, sim, gratos a tudo que o Pai nos oferece. Agradeçamos todos os dias quando nos levantarmos o dom da vida. Quando fizermos o início de uma tarefa, pedirmos o seu auxílio e a sua proteção. E ao término da tarefa, agradecer por termos concluído. E ao final de um longo dia, agradecermos pela vida, pelo dia que passamos e que ele possa ter sido útil e proveitoso, para que não venhamos a lamentar, para que não venhamos a repetir as lições que muitas vezes vamos repetindo através dos milênios, através dos séculos. E vamos, sim, olhar as criaturas ao nosso entorno e pensar que ninguém é maior do que ninguém. Maior é Deus. E nós somos pequenos. Nós somos os seus filhos, somos as suas criações. E o mundo aí está, assim, tumultuado. Mas a paz que desejamos, a gente tem que construir em nós mesmos. Construir essa paz, auxiliando aqueles que estão ao nosso entorno. Caminhando, sabendo que acima de tudo, reina o poder e o amor de Deus sobre todos. E que nada acontece à revelia. Que tudo está certo, no lugar certo e com as pessoas certas. Tenhamos consciência disso. E a responsabilidade dos nossos atos falhos, seremos sim cobrados em futuras reencarnações. Que a vossa luz, a vossa bondade e o vosso amor esteja presente em todos os lares e em todos os corações. E que esse ano que estamos iniciando possa ser um ano de vitórias e de conquistas no bem. E assim, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele o dom da vida, pedindo a Ele que nos dê a força, a coragem, a determinação no bem, em praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou. E assim, Senhor, gratos pela vossa bondade, gratos pela vossa justiça e misericórdia, te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, nossa sublime Mãe, em nome de toda essa direção espiritual que nos assiste, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o nosso estudo do Evangelho na tarde de hoje.
esperando que tenha sido produtivo e útil a todos. Muita paz aos vossos corações na tarde de hoje. Graças a Deus.